O mistério gera curiosidade, e a curiosidade é a base do desejo humano para compreender. O mistério que circunda a concepção do cosmos tem intrigado o homem desde seus primórdios. Culturas antigas ao redor de todo o globo buscaram explicações para fenômenos naturais nos astros. Períodos de seca, tempestades e mudanças de estações, por exemplo, não eram fenômenos que pudessem ser explicados cientificamente. Esses acontecimentos eram tão importantes para o dia a dia das civilizações que alguma explicação tinha que ser dada. Ao cair da noite, ao olhar para cima, o homem enxergava todo um universo ainda mais incompreensível que os acontecimentos do seu cotidiano, e infinitamente mais fabuloso. As explicações para os mistérios do mundo deveriam estar em algo ainda mais complexo e intrigante. Eram os primeiros passos para o desenvolvimento da ciência. Os séculos passaram, os deuses mudaram, mas o cosmos ainda estava lá. Nosso planeta passou de centro do universo para centro do sistema solar. Em seguida, nem esse mérito o planeta ganhou. Éramos agora apenas um dos muitos corpos celestes a orbitar a estrela central do cosmos, o Sol. Acho que agora acabou. Mas espere. Isso parece estranho. Não existem outras bilhões de estrelas? Quer dizer, todas elas estão girando ao redor do Sol? Isso não é meio estranho? Elas existem sim. E sim, o heliocentrismo foi uma teoria que durou por muito tempo, mas acabou sendo vencida também. Parece que estamos muito longe de sequer estar orbitando alguma presunçosa estrela central do universo. Os avanços no conhecimento astronômico passaram a crescer exponencialmente. Não haveria mais volta. O homem descobriu os planetas de seu sistema, depois a galáxia que se encontra, e ainda as galáxias ao redor das galáxias que orbitam a sua própria galáxia. Chegamos pessoalmente no espaço, depois na Lua. Enviamos satélites para a atmosfera e sondas para Saturno, robôs para Marte e mensagens para além-sol. Mas a pergunta talvez seja, na era da ciência, de que serve a humanidade sentir-se inclinada a gastar uma quantidade imensa de seu tempo e recursos na observação e estudo do cosmos? Ou ainda, como fazer para que, mais que se sentir fascinado, o cidadão comum possa ter uma visão mais próxima de sua realidade e como tantas missões no espaço são feitas? Pois bem, peguemos como exemplo a aventura de uma das sondas da Agência Espacial Europeia, a Rosetta. Sua missão era liberar um robô de análise na superfície de um cometa, algo extremamente inovador na cosmologia. Com o pouso feito, o mecanismo lançado teria a chance de coletar amostras do cometa e informações e enviá-los para os cientistas na Terra. Esses dados poderiam se mostrar essenciais para compreender o processo de formação do Sistema Solar e, consequentemente, do nosso próprio planeta. Mas, antes de trabalhar melhor essa ideia, seria interessante perceber uma participante de vital importância no processo de envio da sonda europeia, a geometria analítica. Espere, vamos parar mais uma vez, por favor. Essa é uma matéria ensinada nas escolas durante o ensino médio, não? Como poderia estar intrinsecamente relacionada com algo complexo como uma missão espacial? Bem, é óbvio que foram calculados diversos fatores que vão muito além da geometria analítica para a missão, mas isso não retira sua importância. Vamos criar uma situação hipotética para o caso da Rosetta, diferente da real, mas mais compreensível para a população. Vamos mudar também alguns dados. Por exemplo, sabe-se que a órbita descrita por cometas é elíptica, mas, para melhor compreensão, vamos tomar como se fosse circular. Já que vamos utilizar o plano cartesiano, vale a pena lembrar de algumas coisas. Por exemplo, os valores que aparecem no gráfico são apenas uma representação ilustrativa do que ocorre na realidade. Fica a critério do autor tomar cada unidade de seu plano como centímetros, metros, quilômetros, graus Celsius, segundos ou qualquer que seja a unidade de interesse do seu estudo. Basta apenas informar para o leitor a escala ou a legenda da obra. No nosso caso, vamos tomar cada unidade do gráfico como sendo equivalente a 10.000 km na realidade. Isso quer dizer que se dois pontos estão a uma distância de 5 unidades na ilustração, na realidade estariam distanciados por 50.000 km. Digamos que o cometa, além de estar orbitando o Sol, esteja fazendo uma órbita circular ao redor de um corpo qualquer localizado no ponto C1520, que por consequência acaba sendo o centro da circunferência descrita pelo cometa. Esta, como qualquer outra circunferência, pode ser descrita por uma equação. Para isso, basta ver conhecimento das coordenadas do seu centro e saber o comprimento do seu raio, que pode ser descoberto calculando a distância de um ponto qualquer da circunferência até o centro. Por observações prévias, os cientistas já sabiam que o cometa passava pelo ponto A1015. Digamos também que a Terra esteja localizada na origem do plano cartesiano. A partir desses dados, os astrônomos puderam calcular a distância do nosso planeta até o ponto A, que por condições físicas e gravitacionais que vão além da analítica,
se mostrou como o melhor ponto para aterrissagem, mesmo sabendo que ele não era o ponto da circunferência mais próximo da Terra. Este poderia ser descoberto calculando a distância do planeta até o centro da órbita do cometa e subtraindo o valor do raio desta. O problema apareceu quando foi percebido que um satélite de comunicação passava pelo ponto médio da trajetória da sonda que ia até o cometa no ponto desejado. Aquele havia sido facilmente calculado previamente, com as coordenadas da Terra e do ponto A. Sabendo de tudo isso, foi possível calcular o raio da circunferência descrita pelo aparelho. Com o comprimento do raio, e sabendo que o nosso planeta era o centro da circunferência, pôde ser calculada a equação da órbita do satélite. Entrando em contato com a empresa responsável pela máquina, descobriu-se que, em determinado momento, o satélite estaria bastante distante da trajetória da sonda, não atrapalhando a missão. Depois disso, os cientistas apenas tiveram que calcular a velocidade e a data ideais para o lançamento da Rosetta, mas essas são questões que fogem da nossa explicação reduzida. Vendo assim fica mais clara a ideia, não? Dizer simplesmente que uma sonda foi enviada para algum lugar no espaço parece vago e aleatório. Mas quando a realidade passa para o plano cartesiano, tudo fica mais claro. Com alguns cálculos que qualquer estudante do terceiro ano do ensino médio pode entender, a explicação de uma expedição cosmológica chega a parecer ter saído de um livro de questões de escola. Percebe como, além de envolvida na missão real em si, a analítica serve para tornar tudo mais claro? Assim como foi fundamental para o desenvolvimento racional do homem no passado, a matemática se mostra uma poderosa aliada quando se pensa no difundir do saber nos dias de hoje. Uma ferramenta aprimorada ao longo de séculos, aliada com o audiovisual de hoje, pode impactar o público de uma maneira que nenhuma aula tradicional poderia. Mas enfim, agora voltando para a importância do estudo astronômico. Estudar cosmologia é uma das chaves para entender o mundo em que vivemos. Assim como no caso do estudo da Terra, é analisando os processos e produtos que existem hoje que podemos imaginar como se deu a formação de tudo ao longo dos bilhões de anos que antecedem a nossa existência. Descobertas que podem parecer pequenas, como a composição exata da atmosfera de um planeta distante, são na verdade pistas que temos para descobrir como chegamos à formação do nosso próprio planeta. A cosmologia traz ainda a verdadeira noção de escala que facilmente nos escapa, dando-nos noção do quão imenso é o universo, do quão pouco sabemos sobre ele e da quantidade de verdadeiras evoluções pelas quais as atuais postulações científicas ainda podem passar. No campo tecnológico, sua maior importância está em que a necessidade de buscar um maior volume de dados para entender a origem do universo tem impulsionado o desenvolvimento de equipamentos, teorias científicas e programas para gerenciar esses mesmos dados, os quais se traduzem em avanços no dia a dia do cidadão comum. Smartphones, cirurgias feitas por videoconferência, exploração do petróleo em águas profundas, são apenas alguns exemplos de conquistas que começaram a partir de estudos cosmológicos. Talvez, ao compreendermos a grandeza do cosmos, possamos finalmente enxergar que, sim, nesse pequeno e pálido ponto azul que chamamos de lar, todas as nossas guerras, conflitos e extermínios com motivações de superioridade ou não significam nada perante a imensidão do universo. Todos os conquistadores que escreveram suas histórias com o sangue de seus inimigos, todos os ditadores que ergueram muralhas com os corpos de sua própria população, todas as ditas raças superiores que lutaram tanto por nada, tudo isso, num pequeno e insignificante ponto azul. Matemática, astronomia, enfim, toda a ciência em geral. Isso sim nos levará para muito além de um ponto. Ir mais longe é uma capacidade e um desejo humano desde que começamos a pensar. O desafio impulsionou o homem no passado e nos impulsiona até hoje. É o que nos move. Então, existe algo mais desafiador que o universo?